Deve chamar agora de professor. Depois dessa aula de Deus. Mas a gente se fala muito da pesquisa científica. Por que a gente tem uma quantidade razoável de pesquisa científica e a gente tem poucas patentes? Pois é. A pesquisa... Onde é que o senhor vê que o Brasil, né, que o mecanismo, a gente falou do mecanismo da saúde e o mecanismo da pesquisa científica e, consequentemente, da chegada até uma patente ao mercado? Bom, primeiro, pesquisa científica ela começa lá na educação básica também. É lá que que você estimula o aluno a ser um curioso, certo, a querer estudar, a querer se desenvolver, etc. E o que é que ocorre? A gente nunca investiu de fato em pesquisa, nunca. Eu me lembro que tem um grupo de medicamentos hoje que salva vidas, que é o captopril, enalapril, são os inibidores de enzima de conversão. Eles vieram na década de 90. Esses medicamentos todos são derivados do veneno da jararaca. E quem os começou a pesquisar foi um médico da USP de Ribeirão Preto. Eu me lembro com o professor Zilton Andrade, ele apresentando num congresso da Fiocruz do Rio, em 1978, os primeiros resultados. Veneno da jararaca. E aí, mas não tinha recursos para ele desenvolver. Certo. Então ele saiu daqui e foi para a Inglaterra. E lá foi feito e a patente está lá. A jararaca é nossa, mas o remédio é de lá. O médico, a jararaca... Por que isso? Porque não foi a da nossa... nunca foi uma prioridade nesse país. Né? Muito. Vai ter outras coisas mais que a gente perdeu. Existe sempre existiu uma incapacidade da elite brasileira reconhecer determinadas coisas. A elite brasileira precisa amadurecer muito, precisa melhorar muito, porque boa parte do que a gente vive é culpa de um pensamento enviesado. Então, nunca valorizou isso. Por que não valorizou? Porque importa o que vem de fora. Né? E porque ela não se importa com a nossa fuga de cérebro. Grandes pesquisadores brasileiros, quando eles são brilhantes, eles vão para fora. A nossa sorte é que existe a Fiocruz. É a nossa sorte. E hoje, alguns outros institutos de pesquisa que estão privados, inclusive, o IDO é um deles, o Einstein é outro, que estão dando guarita a pesquisadores e evitando que a fuga seja maior. Isso. A fuga de talento no Brasil hoje é imensa. Como a fuga de talento da Bahia para São Paulo é imensa. Imensa. A quantidade... Eu tenho 2 filhas que moram em São Paulo. Uma nem quis fazer nada aqui. Ele quis ir para lá. A gente está conversando com o Senai Cimatec. Pessoas estão saindo daqui para ir para outros países. Isso. Chamados pelo mercado. Chamados pelo mercado. Você falou uma coisa, a gente tem uma elite que era pouco educacional e muito patrimonialista. Totalmente. Né? A elite se forma pelo patrimônio e não pela capacidade de gerar inovação para a sociedade. É o mesmo motivo da gente não ser um país plenamente industrializado. Porque essa mesma elite nunca pensou em formar mercado consumidor. Então você tem uma sociedade com 220 milhões de habitantes, do qual 50 milhões estão no consumo. Em outras palavras, diferente do que Ford dizia, né? Ford dizia, não, o trabalhador ele tem que ter recursos para ele comprar o que ele produz. Era uma visão que não tem nada a ver com o comunismo, é uma visão que tem a ver com o capitalismo puro. E o Ford foi um indivíduo inovador. Ele criou uma cidade na Amazônia, na década de 40, uma coisa espetacular. Né? E era a visão dele. E a pesquisa e a patente, só para... Então, voltando, pesquisa e patente. Aí o que aconteceu? Nós não tivemos os grandes cérebros do Brasil com condições de atuar aqui dentro. Bom, primeiro. Segundo, não era percebido no país essa necessidade. Não era percebido. A Argentina percebia muito mais do que o Brasil. A elite brasileira não percebia essa questão. Não tinha interesse em desenvolver isso. Não era uma coisa que dizia respeito. Então, nós acabamos relegando ao segundo plano. A gente foi ter algum orçamento de ciência e tecnologia muito recentemente. Não tinha, era uma bobagem. Ainda continua sendo uma bobagem. E o que tem, às vezes, é cortado. Muito. É a primeira, quando é o primeiro, a tesoura vai logo ali. Vai longe, vai na educação e vai
na ciência e tecnologia, infelizmente. Aí a gente perde essa oportunidade, né, de fixar, né, o talento, né, e essa oportunidade, eu falo sempre aqui, a gente tem 20% da biodiversidade do mundo. Então, isso é um patrimônio que a gente precisa saber explorar e que a gente não consegue monetizar para a própria sociedade. A gente gerar valor para a sociedade. Não tem a noção o Brasil não tem a noção do seu potencial. Há uma visão predatória, assim, de imediatismo, não se pensa em longo prazo, não Fala se um pouquinho das planeja. doenças tropicais, o que... E esse Dessa trabalho inovação. que o senhor está fazendo lá com a população ribeirinha do Acre? Já fiz. Eu fui levado... Eu tinha um indivíduo lá, um médico infectologista chamado Tião Viana. Era um médico infectologista e naquela época, eu não sei, ele acabou, eu gostava muito de hepatite, lá a hepatite é um flagelo nas populações ribeirinhas, nas populações indígenas, sobretudo uma forma de hepatite chamada delta, que é gravíssima, é a mais grave de todas. Por quê? Lá, esse grupo étnico, são vários grupos étnicos, eles têm um vírus chamado vírus da hepatite B. Esse vírus é parecido com o vírus da hepatite B que se tem na Mongólia e no Alasca. Então, muito provavelmente, quando eles migraram pelo Estreito de Bering, eles chegaram aqui com o vírus. E o vírus se disseminou, eram populações isoladas, ele ficou em clusters, isolados ali. Estreito de Bering. E aí, o que aconteceu? Ali, por algum motivo, tem um outro vírus que parasita esse vírus, que chama o vírus Delta. Por algum motivo que a gente desconhece, esse vírus Delta se adaptou ao vírus da hepatite B, desse grupo F do vírus da hepatite B, e causa uma doença gravíssima. Era tão grave que, às vezes, tinha surtos de hepatite fulminante que matavam a família inteira. Hoje já não é mais assim. E, na época, então, o Tião me mandava por fax para discutir os casos, né? Eu, lá no Hospital das Clínicas, recebia o fax e dizia, é isso, é aquilo e tal, porque eu tinha visto a hepatite delta lá na França, mas tinha visto em outro grupo, eram pacientes drogados, droga venosa. E aqui não, eram jovens que se contaminavam nas aldeias, nas cidades e tal. E aí eu fazia isso com muito prazer, porque eu tinha conhecimento, e pouca gente, poucos médicos no Brasil sabiam, poucos não, quase nenhum. Se você falar no eixo sul-sudeste, hepatite delta, ninguém sabe o que é. Não tem nenhuma noção. Nunca viram. Então, aí, num determinado momento, eu recebo um telefonema e tinha virado senador. Tião Viana. É irmão de Jorge. Irmão de Jorge. Exato. Aí Tião, Paraná, não sei o quê. E aí ele tinha sido aluno de professor Tavares Neto, que é um dos remanescentes da Escola Tropical, e aí propôs ao professor Tavares Neto que fizesse a organização do sistema de saúde do Acre, que era absolutamente desorganizado, e que fizesse a primeira escola médica do Acre. Não tinha escola médica no Acre. E aí Tavares Neto assumiu isso, e foi ele que fez o projeto da escola médica da UFAC, né? E aí, como ele chegou lá, ele viu esses casos todos de hepatite, de câncer de fígado, é um absurdo, jovem de 18, 20 anos, você não vê isso em outro lugar do mundo. Ele aí me chamou para organizar o setor nessa área. E daí a gente criou um mestrado interinstitucional, daí a gente criou uma linha de pesquisa, e aí mais de 20 publicações. Botou a Amazônia no mundo na área das hepatites. E criamos pessoas lá. E daí a gente expandiu. Fomos para Rondônia, onde tem uma Fiocruz, e lá foi instituído um grupo de estudos que hoje é hiperprodutivo, Manaus e Tabatinga, onde tem a tríplice fronteira da Letícia e... Letícia é a cidade colombiana, do lado brasileiro é Tabatinga, e tem uma outra que é peruana, a tríplice fronteira. Lá tem muita hepatite. Tem um colega que está lá, a base dele é lá, e aí deu acesso a esse pessoal. Depois a gente criou um modelo com o Fundo Nacional de Saúde, que os colegas de lá vinham para cá, eram treinados conosco aqui. Aqui não. Aqui na UFBA. Na UFBA? Depois eles voltavam e a gente monitorava. Aí íamos lá. E
Demorou 19 anos. Olha, por isso, Marcelo, que eu queria explorar um pouco Paraná sobre a questão das doenças tropicais. Assim, se abre um problema enorme e problemas também, crise é sinônimo de oportunidade. A mudança climática vai impactar diretamente a vida de todos nós, né? Então, você vai ver altas temperaturas que propiciam questões clínicas e médicas de saúde pública, impactos enormes. Graves, né? E nós temos uma história nas doenças tropicais que nos coloca à frente de muitos países e pesquisadores. E países que pesquisam profundamente esse tipo de coisa, mas o Brasil é, sem sombra de dúvida, um celeiro produtor. Então eu queria entender como é que o senhor vê, como é que, como professor, como cientista e com a visão também empresarial, o que é que o Brasil precisa fazer para ser o celeiro dessa solução de um problema climático? Hoje em dia, o investimento em saúde, ele depende de quem produz farejar o mercado, né? Então, se nós estivermos falando do impacto das questões climáticas em medicina tropical, eu digo, nós temos todas as condições de criar muito conhecimento, gerar muito conhecimento, democratizar conhecimento, mas eu não sei se isso vai ter uma capacidade de captação de recursos. Porque precisa de investimento. Porque precisa de investimento. O investimento, prioritariamente, é para onde você tem um mercado que vai comprar aquilo que você está investindo. Está investindo num diagnóstico, numa máquina ou num medicamento. Qual é o mercado que vai me comprar isso? É assim. Seguramente não vai ser o mercado consumidor não vai ser América Latina nem África, porque não tem dinheiro para pagar, né? Então, essa lógica é cruel, mas ela existe. A não ser que, como está acontecendo agora com a dengue, a doença se espalhe. E aí muda tudo. Aí vira... Pronto, é isso que eu queria explicar, porque, quer dizer, pedir para você analisar olhando o mundo. Tem países que estão sofrendo com essa mudança climática e recebendo doenças que são tropicais. Sim. Né? Ela está se alastrando pelo mundo. A dengue é um exemplo. Eu vou lhe falar, olha, tem 2012, eu tenho uma relação muito forte com a Argentina, porque nós temos um projeto em toxicidade por ervas e drogas e tal. E eu vou muito, sobretudo a Rosário, vou a Buenos Aires também, mas mais a Rosário, e eu ia com muito mais frequência. E lá não havia dengue. Me lembro que a gente estava num surto absurdo de dengue aqui, lá não havia dengue. Hoje, todos os dias da semana, eu recebo um colega perguntando sobre dengue. Dengue está assolando a Argentina, o Uruguai, chegou no Chile, chegou lá na América do Norte, chegou na Flórida. Dengue na Flórida. Dengue na Flórida. E aí o pessoal não está aparelhado para lidar com isso. Isso. Nós temos um histórico. Tem. Né? Eu Nós tenho temos duas profissionais aulas na Argentina, remotas, para os médicos do hospital de lá, sobre dengue. Dengue e fígado, porque o dengue pode agredir o fígado. 30% dos pacientes com dengue fazem hepatite. Professor. Então eu dei uma aula sobre isso, que eles não sabiam lidar com. Por isso, quando você pega a neoindustrialização do Brasil, a NIB, né? A nova indústria Brasil, o complexo da saúde, ela é fundamental. Só que a gente fica olhando sempre para as nossas fragilidades. Mas a gente tem potencial. Se a gente fosse fazer um SWOT, né, em termos de força que o Brasil tem, esse histórico dessa solução para essas doenças tropicais poderá ser um alavancador da ciência brasileira e da indústria brasileira. Eu acho que não tem hoje nenhum país do mundo com essa capacidade de reação. A Fiocruz é o exemplo. A Fiocruz é o nosso bastião. A gente deve muito à Fiocruz. A Fiocruz, hoje, é uma instituição que nos orgulha e eu acho que é quem levanta a bandeira do investimento em ciência, tecnologia e saúde. E tem os melhores cabeças do Brasil, as que conseguiram ficar aqui. A Fiocruz é um exemplo, é orgulho. Eu conheço de perto.
Professor, eu queria fazer uma pergunta agora, antes da gente ir direto ao ponto, porque passa rápido. O que é bom, dura pouco, infelizmente. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. A sua visão da medicina e da atuação dos hospitais e como um todo nessa estrutura do nosso estado, da Bahia, porque o senhor tem a visão privada, né, de excelência, e inclusive, né, aí o senhor pode já perpassar um pouquinho aí sobre essa transição de Paulo Sérgio Tourinho para o STAR, e a sua visão do Edgar Santos, do nosso Hospital Roberto Santos. Então, como é que a Bahia hoje está em relação ao Brasil, no sentido da gente ter um atendimento e buscar as melhores condições de saúde, obviamente à luz também da hepatologia, mas da sua visão global que o senhor tem de medicina? Bom, primeira coisa que eu penso assim, o sistema é único. Sistema único de saúde, ele é um só. Ele não é público, não é privado, ele é único. Né? A diferença está, e deveria ser assim, no nível de conforto. Deveria ser assim. Mas assim, é como uma aeronave que vai decolar daqui para Paris. Você pode ir lá atrás, naquela econômica que nem marca lugar, pode ir naquela econômica melhorzinha lá da frente, pode ir na executiva, pode ir na primeira classe. Mas a aeronave é a mesma, o piloto é o mesmo, o nível de segurança é exatamente o mesmo. E chega no mesmo lugar. E vai chegar no mesmo lugar. Deveria ser assim. Então o sistema de saúde é único e tem que ser pensado como um sistema único. Eu não vejo nenhum problema em atuar dos dois lados. Agora, eu nunca deixei de atuar no SUS. Ao contrário, esse é um compromisso que eu tenho. Inclusive, o SEDAP, que nós criamos em 2020, juntamente com a Secretaria de Saúde do Estado, ele é todo voltado a fígado, é uma assistência integralizada e é 100% SUS. E é um espetáculo, é uma joia. Tratamento humanizado, salas climatizadas, o indivíduo não precisa ir para um lugar para o outro, ele faz ultrassom lá, ele faz o exame de sangue dele lá, ele tem assistência psicológica, tem nutricionista e tal e tal. O que eu imaginei que a gente deveria fazer, sempre replicar pelo Brasil todo. Então, assim, agora, é óbvio, é evidente que o grande problema está no acesso, né? O acesso à saúde ele se tornou muito mais rápido e célere no sistema privado de saúde. Isso cria uma iniquidade, porque qual é a base do sistema único de saúde? É a equidade. Mas a gente sabe que essa sua base não funciona dessa forma. Existem algumas coisas fantásticas em relação à equidade. Exemplo, o sistema de transplante no Brasil. O Brasil transplanta 1.800 pessoas pelo SUS. 1.000 todo ano. Isso seria impensável antes do Sistema Único de Saúde. Certo. Impensável que uma pessoa pobre desse país tivesse acesso a um transplante. Então, isso resolve. Mas para o paciente entrar na lista de transplante, ele vai penar muito no sistema público, muito mais do que no sistema privado. O problema dele no sistema privado será sempre a dificuldade de acesso a hepatologistas, porque são poucos no Brasil, pouquíssimos. Somos 540 para 220 milhões. Um modelo que o Brasil escolheu de formação, que eu acho esquisito e muito ruim para a população. Mas vai ser muito mais célere. Bom, em relação ao setor privado, o que é que eu vejo? Quando a Aliança chegou, particularmente eu participei disso, né? Ele veio com uma ideia de mudar a assistência médica na Bahia. Mudou em tudo, mudou em comportamento, mudou em qualidade, em assistência, em segurança do paciente, mudou até na vestimenta do médico. O médico vestia branco. Quando chegou a Aliança, que Paulo Sérgio pediu para todo mundo botar gravata, mudou. Ninguém mais usa branco na Bahia. Mudou naquela hora. Ou seja, ele foi um grande influenciador do mercado como um todo. E a partir daí, outros hospitais correram atrás. Vocês lembram? Durante muito tempo, a gente tinha o Hospital Português e o Hospital Espanhol. Isso. Nenhum dos dois tinha emergência. Perfeito. Não tinha. Verdade. É inconcebível. Onde é que era a emergência? Numa casa, no Atende, ou no check-up, lá no Campo Grande. Não tinha emergência pediátrica. Era uma clínica pediátrica ali na Graça que atendia. Não tinha pediatria no hospital. Quando você precisava, um paciente mais grave, que você precisava internar, era Deus nos acuda. Então, todo esse conceito foi mudado.
E ele se estabilizou e ganhou uma marca, né? Bom, os tempos mudaram. Isso eu estou me lembrando de uma conversa que eu tive com o Paulo Sérgio, a primeira vez que ele disse que estava pensando em vender o hospital, na época. Ainda muito no início, ele já estava conversando com a Redditor na época, né? Que ele tinha a visão de que a Redditor era a mais apropriada para tomar conta do hospital dele. Muita gente bateu na porta. Isso eu vi porque eu me tornei vice-presidente aí em 2012, né? E eu era a pessoa próxima dele. Então, muita gente eu fui receber. Veio até dos Estados Unidos de jatinho para correr o hospital, mas eu olhava assim e dizia, você não vai vender para porque a visão dele é que quem tinha a Redditor que estava mais apropriada para manter a obra dele. Era a visão, a minha percepção. E aí, ele demorou 8 anos negociando com a Redditor. Nossa! 8 anos. E a Redditor queria o Hospital Aliança. A Redditor tem um indivíduo que é o dono, um grande mentor, o presidente do conselho, que é um visionário também. Tem muitas coisas parecidas com o Paulo Sérgio, o amante da arte, por exemplo. Paulo Sérgio fomentou a arte na Bahia. A Aliança é um Aliança. Brenan, Juarez Paraíso, Aliana Quer, Bel, todos, né? Isso é verdade. Então, acabou que ele tinha essa visão. Só que ele tinha um amor imenso pelo hospital. E ele não conseguiu fazer a venda, e a venda só foi feita depois da morte dele, através dos filhos, que já sabiam desse processo todo. E até da vontade dele, que ele ia ficar feliz. E ele tinha me falado várias vezes. É outro mercado hoje. O mercado de saúde é outro. Você não anda solo. Ele me dizia, Paraná, eu me lembro, Paulo Sérgio tinha uma casa espetacular em São Paulo, tinha apartamento, mas ele morava no Maxud, numa suíte do Maxud. E quando eu ia para lá despachar com ele, a gente descia para tomar café, ele olhava para você veio aqui antes? Claro, eu vim aqui com meu pai, que eu não tinha uns restaurantes que eu adorava, né? Quando meu pai ia para São Paulo, não tinha dinheiro. Certo. Ia lá para comer salmão. Naquela época, salmão era iguaria, não tinha todo. Era o restaurante Viking, tinha também uma churrascaria lá maravilhosa. E aí ele falava, você está vendo aqui? Olha, aí ia me mostrando, isso aqui já não era assim, ali era tal coisa, assim. Sabe por quê? Não tem uma bandeira. Quem não fizer hoje economia em escala, não vai sobreviver no mercado. Aí não o Maxud não vai sobreviver. Ele falou isso, o Maxud fechou. Fechou. E aí ele me falou isso. E realmente o mercado mudou. A relação com as operadoras, que são as fontes pagadoras, é uma relação muito mais delicada e muito mais exigente, tem que ser, porque um sistema é um ecossistema que depende do outro. Certo. Se um quebra, quem vai financiar o de cá? Claro. Então o de cá tem que manter o de cá. E o de cá tem que fazer o de cá bom. Isso. Não é? Para poder ele ser mais atrativo, atrair mais pessoas, etc. Esse é um jogo difícil. Uma pessoa solo, num equipamento de saúde solo, não consegue ter... É muito mais difícil. Os instrumentos, né? Não é a mesma coisa. E aí a outra questão, que é importantíssima, é a economia em escala. Na hora que você compra um medicamento para 100 hospitais, é muito diferente do que você compra para o seu hospital. Claro. Até o equipamento de imagem, o equipamento de... O que se necessita hoje, os equipamentos que são caríssimos. Sim. Na hora que você compra... Dos profissionais também. Formação. Né? Formação. Você tem um gestor. Não é fácil você ter um gestor de hospital. Não é fácil. Agora você tem que viabilizar a instituição. Claro, é uma situação diferente. Você tem que se encaixar no mundo corporativo, que tem suas regras e que não bota lupa para todo mundo. Tem uma regra e isso significa viabilidade do sistema. E as pessoas têm que entender assim. Para viabilizar, é preciso ter racionalidade em tudo. Antes de a gente entrar aqui direto ao ponto, que é um momento em que o Marcelo vai explicar, eu queria fazer uma pergunta para você. A gente hoje vive medicina por redes sociais. A gente tem aí uma porção de pessoas indicando tratamento, ou dizendo não tome vacina, não tome remédio. Não. Quer dizer,
como é que a gente vai se portar, professor, em relação a esse mundo novo da fake news frente à ciência e à saúde? Eu costumo dizer assim, olha, fake news já é um crime, mas fake news e saúde é crime hediondo. É crime hediondo. É uma coisa impressionante quando você liga uma rede social. Eu ando muito pouco em rede social. Eu tenho um Instagram que é só para combater fake news. Minha filha que pilota, ela é da área, e foi ela que me provocou para eu ter, porque as coisas estão absurdas. Os tais shots, as fórmulas com ervas, os implantes hormonais. Essa semana um colega me ligou da França porque tinha uma paciente lá sangrando, ele não entendia o que era e ela estava com um implante hormonal, e um implante cheio de testosterona, e ele não entendia o que era o implante. Porque não se faz isso fora do Brasil. Você não põe uma porqueira dessa nos Estados Unidos, no Canadá, na França. Eles não sabiam. Ele estava achando que ela queria ser trans. Meu Deus. Por que botar uma quantidade dessa de testosterona numa mulher? Qual o motivo? As coisas aqui estão correndo dessa maneira. Cada um faz uma coisa, entra na rede social com linguagem inebriante, com conceitos absolutamente falsos, interesse meramente comercial, e tira proveito das pessoas que estão superficiais, que a gente comentou aqui. Todo mundo se acostumou com a superficialidade, ninguém quer se aprofundar. Procurar saber quem é a fonte, ninguém. Será que essa fonte essa pessoa é uma pessoa apropriada para falar o que ele está falando? O que é que ele fez na vida? Onde ele se formou? Onde ele publicou? Ele tem currículo Lattes? Ele tem RQE no Conselho Federal de Medicina, que é muito fácil. Você bota o nome do indivíduo e coloca o CRM, que você vai saber a formação do indivíduo. Ele tem, ao menos, uma residência médica? Não. As pessoas vão para lá, dizem o que os outros querem ouvir, geralmente prometendo um corpo muito bonito, perda de peso rápida, adoece as pessoas, e às vezes esse adoecimento é décadas depois, né? Cria um passivo para o sistema de saúde e eles enriquecem. Simplesmente. É assim, a lógica é essa. É uma medicina paralela. Então eu digo sempre para meus alunos, sejam médicos, porque hoje se tornou muito fácil ser um indivíduo que alcançou CRM. Mas médico é diferente. Médico é outra coisa. Então, a própria rede social, o senhor está dando um caminho que é importante, deixa eu repetir. A própria rede social pode ser um filtro, né? Se você for procurar o histórico do próprio médico. Né? Eu sempre digo isso. Quando entra no consultório um paciente adoecido, toda semana eu tenho 2, 3 com toxicidade. Quando entra no consultório, eles chegam com... aí fala, quem foi que ele prescreveu? Vamos ver aqui o que é. Aí, o que é que ele é? Aí diz o nome de uma especialidade, vamos ver se essa especialidade existe. Aí eu entro, aí digito a especialidade, não aparece. É fake. Vamos ver a formação dele de especialista. Um era cirurgião, o outro era oftalmologista, se transmutou, e aí vai passar essas porqueiras todas e adoecer as pessoas, e custa muito caro. Tudo isso só acontece porque dá dinheiro. E dá muito dinheiro. Num curto período de tempo. Você não precisa estudar porque não tem onde. Faz um cursinho desse de internet que não tem valor nenhum, programático nenhum, conteúdo nenhum. E seu consultório enche porque você tem uma linguagem da rede social que inebria. E as pessoas hoje com superficialidade, tudo. Da beleza, do emagrecimento. Né? Eu escrevi um artigo que eu gosto muito, chamado O Retorno do Mandrake. Eu não sei se vocês lembram de Mandrake. Mandrake. Lembram de Mandrake? Aquela revista. A revistinha em quadrinho, né? É, isso mesmo. Muito bom. Bom, antes da gente passar aqui para o direto ao ponto, professor, eu queria lhe fazer só 2 colocações rapidíssimas e o senhor pode respondê-las. Primeiro é o seguinte, o brasileiro doa pouco órgão e a segunda pergunta o que é aquela torre nova? Que todo mundo está querendo saber, né? Aquela torre nova ali na Hospital Aliança. Então, o brasileiro doa pouco e o que é aquela torre nova? O brasileiro doa pouco órgãos, o baiano menos ainda. A gente teria uma capacidade de doação muito maior do que aqui tem. Aí tem uma série de questões. Tem a questão da confiabilidade no sistema. Quando você faz uma doação, o coração do paciente está batendo, mas o cérebro não funciona mais. É uma questão de horas. É o que a gente chama de morte cerebral. Tem um protocolo que define isso e não tem volta.
Mas há de novo, a questão da educação. As pessoas não entendem o que é isso porque não tem a educação, a informação, educação no sentido de boa educação informação. cidadã. E aí tem um volume de recursos muito grande. Mas há também uma outra questão, a nossa captação, qual é a estrutura do sistema para captar esse órgão, a capilarização dessa captação. O Ceará está muito mais avançado que a gente nesse sentido, é o estado que mais transplanta, é um espetáculo lá nesse aspecto. Então, assim, tem essa questão. A outra questão em relação à doação de órgãos é a confiabilidade no sistema. Ainda até hoje tem gente que pensa que as pessoas são privilegiadas porque pagam para passar na frente da fila. Não existe isso no Brasil. O Brasil realmente tem coisas que não são nada sérias, mas o programa de transplante do Brasil é um dos mais sérios do mundo. Do mundo. Aqui não tem isso. As poucas vezes que se tentou, a Polícia Federal foi em cima. Poucas vezes. Que coisa boa. É muito bom, é muito sério, é muito sério. E olha, a Bahia já fez em torno de 750 transplantes de fígado. É um espetáculo quando a gente vê um paciente que não tinha mais horizonte reviver. É um espetáculo. E é feito aqui mesmo na Bahia? Aqui mesmo na Bahia. Aonde? No Hospital Português hoje. Hospital Português. Mas faz no Hospital São Rafael, que é da Rede Dó, e deve fazer também em breve no Hospital Aliança. Aí. Falando em aliança... Aquela torre. Aquela torre é uma Aquela criação torre. do Hospital Aliança. O Hospital Aliança ele já nasceu um hospital de Extraordinário. marca, muito bom, né? E está ficando pequeno. Então, ele vai ser ampliado com aquela nova torre, que é linda, com um conceito de hotelaria diferente, muito mais moderno do que o que foi planejado há 40 anos, que o planejamento do Hospital Aliança tem que era moderno há 40 anos atrás. Que era moderno há 40 anos. E agora ele se moderniza nessa nova torre. Mas é o Hospital Aliança. Então ali vai ser a segunda torre. A segunda torre. Torre 2. Torre 2. Torre 2 do Hospital Aliança. É assim que a gente trata a Torre 2. Mas o nível de serviço a história do avião é a mesma? É a mesma coisa. Exatamente. Mas doutor Paraná, professor, mestre. Mestre. Que honra, que satisfação. E aí é para o senhor na hora do seu lazer, na hora que o senhor... Nós vamos ter ainda uma etapa do programa, mas a gente lhe passa uma pequena lembrança. Muito obrigado. Opa! Vai tomar um chá. Uma canequinha personalizada ou um café. Mas só tem gente que diz que se tomar muito chá, tem problema no fígado? Depende do chá. Alguns tá vendo? Viu? Alguns sim. Não, porque falam isso, não é? Agora tem uma história do tal do chá de quebra-pedra. Não, esse é do rim. Quebra-pedra não faz. É o Philanthus amaros. Esse não é do Tem o fígado. Philanthus amaros e o Philanthus nigricans. Ambos são quebra-pedra. Não quebra pedra nenhuma, mas não faz mal. Mas não quebra pedra nenhuma. O indivíduo urina mais porque ele bebe 1 litro de chá por dia. Não urina. É natural. Se fosse água, urinaria também. Mas não é efeito farmacológico. É pela quantidade de líquido. Ou seja, você fica obrigado a beber o líquido porque está bebendo um chá de quebra-pedra. Quebra-pedra e aí, na hora de você urinar, acaba saindo a pedra. Bom, professor, essa etapa do programa, a gente chegando ao final, é aquela pergunta e resposta objetiva, né? Para responder com 2, 3 palavras, se for possível. Se não, pode alongar um pouquinho, mas a ideia é que seja assim. E depois o senhor vai dar uma mensagem. Uma mensagem para a sociedade, uma mensagem para os jovens estudantes de medicina, né? É um corte aí num momento de sua vida que, com certeza, o senhor ainda vai produzir e fazer muita coisa. Quem sabe nós vamos fazer mais alguns programas lá na frente, mas no momento de hoje o senhor deixa esse corte aí com essa mensagem. Sala de aula ou consultório? As duas coisas. O que é medicina humanizada? Medicina humanizada é a que olha o paciente, que toca, que escuta, que ausculta e que compartilha com o paciente. Essa é a medicina humanizada. A curiosidade, ela é uma aliada do cientista? Sempre. Todo projeto científico começa com uma simples pergunta. E quem não for curioso não vai ter perguntas para se fazer a si mesmo. Qual é o hobby de Raimundo Paraná? Tenho vários. Um deles é torcer pelo Bahia. Sou minoria dessa vez na mesa. Eu gosto muito do jardim da minha casa em Praia do Forte. O jardim? Gosto pronto, muito. É a segunda.
reflorestar lá com espécies nativas de extinção? Eu acho que a minha pergunta acabou sendo respondida, porque eu ia lhe perguntar agora, o que faz Dr. Paraná? Eu só acho que não é difícil ele ter um dia completamente off, mas o que faz Dr. Paraná num dia completamente off? Um dia completamente off, eu gosto muito de ir para Praia do Forte, olhar lá minhas plantas, falar com meu neto. Meu neto que mora em São Paulo, que é minha paixão. Não é? Qual é o nome dele? Valentim. Eu chamo de Voquinho. E sempre que eu posso, eu faço isso. Qual a idade dele hoje? 3 anos. Oh, que beleza. Eu tenho 4 filhos, ele é filho da minha filha mais velha, a que nasceu na França. Professor, medicina, história e cultura, elas andam juntas? Totalmente. Totalmente. O médico, ele tem a obrigação de ter cultura. Porque o médico sem cultura, ele não tem repertório para conversar com o seu paciente, até mesmo para levar o seu paciente a aderir àquilo que ele está prescrevendo. Então, é sempre bom ter uma conversa com o paciente que vá um pouco além da medicina. Nos Estados Unidos, eles chamam beyond the office, fora do ambiente do atendimento. Consultório. Um pouco mais. Isso é fundamental, isso é uma ferramenta fantástica. Se bem utilizada, ajuda muito na relação médico-paciente. E sem entender os hábitos, né? Que uma pessoa que tem repertório para diversas conversas é uma pessoa diferente. Né? Qual foi, na sua concepção, a grande conquista da medicina até hoje? Tiveram muitas conquistas da medicina até hoje. É difícil a gente dizer qual foi. É muito difícil, mas eu posso resumir. Medicina baseada em evidência científica, nos anos 80. Foi isso que ordenou toda a medicina, que tirou a responsabilidade do achismo na indicação de condutas e que deu segurança ao paciente. Essa mesma medicina baseada em evidência que vem como uma espécie de seguro para o paciente, para diminuir qualquer possibilidade de malefício. Okay? Você pode beneficiar e pode maleficiar. O que vai me dizer isso é a evidência científica. E que hoje está sob forte ataque, infelizmente. A ciência em uma frase. Vida. O que ele tira do sério, doutor Paraná? Que me tira do sério? Fake news. Fake news. Ciência ou religião? Não são antagônicos, de forma alguma. Um é o lado da racionalidade e o outro da irracionalidade, mas que todo mundo tem o direito de ter seu lado irracional. Não são incompatíveis. Um sonho? Um Brasil melhor, mais justo, com mais gente na escola, com mais acesso à saúde e com melhores políticos. Queria agradecer ao senhor, professor. E dizer para o senhor deixar a sua mensagem. Qual é a mensagem que o senhor deixa para os jovens, para os jovens médicos, jovens estudantes de medicina, aos professores, importantíssimo, a sociedade de uma forma geral. Que você trouxe. Eu acho que minha mensagem é assim, cidadania. É muito importante a gente se entender como cidadão, porque o cidadão, ele não se basta. Ele tem a obrigação de atuar no seu entorno, de influenciar o seu entorno para melhor. Em outras palavras, o cidadão, ele se preocupa consigo e com a comunidade. Está faltando isso no Brasil.